E eu convido os amados a abrirem a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 1. Vocês abram Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel 37. Deixa marcadinho. Ezequiel 1, capítulo 1. Vamos ler só alguns versículos e depois nós vamos no 37. Por isso peço aos amados que deixem marcadinho lá no capítulo 37. Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, e aconteceu que o céu se abriu de repente. E Deus me mostrou muitas visões. Isso ocorreu 5 anos depois do rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilônia. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Até aqui. Amados, fatos interessantes que nos levam a meditar nessa palavra, nessa condição de Ezequiel. Mas para nós entendermos essa condição que Ezequiel, aonde ele estava, o que ele estava vivendo, é necessário nós entendermos como estava o povo de Deus. Nós sabemos que Jeremias vem antes de Josué, trazendo a palavra de exortação, uma palavra de lágrimas, porque o povo tinha desprezado tanto as profecias quanto a palavra do Senhor. E Ezequiel se encontra numa linha, no seleto grupo de profetas maiores. Não porque ele tinha mais unção, não porque ele tinha um grande ministério, mas pelos escritos. E dentre os profetas maiores, nós vemos Isaías, que veio com a palavra messiânica. Nós temos Jeremias, que sofreu com lágrimas em proclamar a profecia, a palavra de Deus, e o povo fazer descaso dela. Depois vem Ezequiel. Depois de Ezequiel vem Daniel, que ele teve as revelações. Tanto que há pouco tempo nós aprendemos que as visões que foram encerradas no livro de Daniel, elas foram abertas no livro de Apocalipse. E Ezequiel então estava nesse seleto grupo de sacerdotes, de profetas do Senhor. E Ezequiel, nesse momento, quando ele relata isso, ele mesmo relata esse escrito, que aonde ele estava, junto ao rio Quebar, ele teve visões. Tive visões do Senhor. Mas o que aconteceu? A reviravolta que teve na vida de Ezequiel. Ezequiel, ele está 25 anos sendo preparado em Jerusalém. Ele era de uma linha sacerdotal, preparado para ser sacerdote. E aos 25 anos, o povo de Jerusalém, ele foi levado cativo para a Babilônia em 3 etapas. Na primeira etapa foi Daniel, era adolescente, era jovem. E Ezequiel foi na segunda etapa. Quando Ezequiel chegou lá na Babilônia, Daniel já era conhecido. Lembram quando Daniel ficou no palácio e
o povo falava que, olha, lá no palácio Daniel foi conhecido como aquele homem que tinha a sabedoria dos deuses. Mas é a sabedoria de Deus que estava sobre Daniel. O Espírito Santo de Deus, o Espírito de profecia que estava sobre a vida de Daniel. E quando Ezequiel chega, nessa segunda etapa, ele vai para a Babilônia, ele vai para o cativeiro, mas ele vai como cidadão comum. E junto aos rios lá da Babilônia, o povo tinha feito assentamento e ali estava Ezequiel, um cidadão comum, né, sendo preparado como sacerdote do Senhor. E diz ele: eu, sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados. A condição dele não era boa. Imagina o coração dele. Se abriu, e o céu se abriu de repente, e Deus me mostrou muitas visões. Amados, ter visões de Deus na alegria é fácil. Ter visões de Deus na fartura é fácil. Ter visões de Deus com dinheiro é fácil. Mas ter visões de Deus em situações desagradáveis, em situações doloridas, como tal estava o coração do povo, de estar fora da sua cidade, ao ponto que no Salmo 137, é um salmo poético, mas porém muito triste, aonde o salmista faz uma profecia, aonde o salmista fala sobre a condição do povo, que diante dos rios da Babilônia, eles tinham pendurado as suas harpas nos salgueiros, suspenderam as canções, porque no exílio não tinha como eles cantarem. Eles começaram a sentir saudade de Sião, saudade da manifestação de Deus. Eles estavam em terra estranha. E ali o povo da Babilônia sabia que tinha algo diferente neles e pediu canções. Cante para nós aquelas canções que vocês cantavam em Jerusalém, que vocês cantavam no templo. Eles tinham pendurado, porque não tem como você cantar a coisa certa no lugar errado. Ali na Babilônia não tinha inspiração para eles. E as harpas, os instrumentos estavam pendurados. Nem canções tinham, mas a Babilônia queria ouvir aquelas canções. É igual o mundo. O mundo faz as suas vontades. Eles fazem a vontade deles, mas na necessidade, ele quer ouvir a canção da igreja. Ele quer ouvir a canção dos escolhidos. É por isso que nós não podemos, em momento sequer, pendurar as nossas harpas, levantar as nossas canções, porque o mundo pede, clama. Em terra estranha Ezequiel estava. Nós tivemos, nesses 2 dias, uma luta muito grande, para os irmãos entenderem. Eu até coloquei no zap, sobre um cliente, lá do escritório, amigo nosso, que tinha sofrido um acidente dia 13, lá na Serra de Teresópolis, aonde uma viatura da polícia, aqueles carros maiores que carregam, tinham 3 presos e 3 agentes penitenciários. Na hora de fazer a curva na serra, perdeu a direção e colidiu de frente com meu cliente, que estava sozinho, estava vindo para Itaperuna. E ali foi um milagre de Deus. Ele ficou 2 horas preso na ferragem, quebrou as pernas, fraturou tíbia, não sei mais o que tem, um negócio que tem no fêmur. E quando o pai dele chegou quinta-feira de manhã, lá no escritório, assim que houve o acidente, ele me mandou um zap: irmã Resileia, ore pelo meu filho, que Deus me deu meu filho de novo. Ele está em Teresópolis. E quando o pai dele chegou, na quinta-feira de manhã lá no escritório, clamando: meu filho vai morrer naquele lugar.
Ele estava em terra estranha. Ele estava no hospital em Teresópolis. Na fila do SUS, ele era o 5º para fazer cirurgia. E o acidente foi dia 13. As plaquetas dele abaixando. Falei até com os armados, coloquei no zap. As plaquetas abaixando. No hospital não tinha sangue. E que o doador que tivesse que doar o sangue ia ter que ir para o Rio e levar 10 dias para voltar. Em terra estranha. E começou a nossa luta para poder trazê-lo para Itaperuna. Não foi fácil. Desde quinta de manhã. E quando foi ontem, 8 horas da manhã. E o pai dele, o servo de Deus, na sua preocupação de pai, não tem como trazer ele não vai aguentar chegar aqui, porque é muita dor que ele está sentindo. Olha, não tem como trazer de helicóptero, não tem. Mas eu disse para ele, vai dar certo, nem que tem que trazer ele sedado. Mas vai dar certo, e querendo desistir com medo. E eu falando para ele, vai dar certo. Fique tranquilo, Deus está no controle, porque vai dar certo. E ontem, pela graça de Deus, Márcio, ele foi um instrumento ao qual nós encontramos em contato com ele. E ele, com seus contatos, ligou para um, ligou para outro, foi como enfermeiro, arrumou outro enfermeiro, arrumaram a ambulância e foram lá buscar. E ontem, 4h30, 5 horas da tarde, o John chegou aqui em Itaperuna. Amém? Voltou para a terra. Em terra estranha não tinha como fazer nada, não podia levar uma maçã para poder ele comer. E quando, algo que me impactou, quando eu encontrei com o Márcio no hospital, ele não conhece o Márcio não conhece ele, a família dele não conhecia o Márcio, somente eu conheci o Márcio, eu, Josué, porque é nosso cliente também. Quando ele chegou diante do John, naquele leito em Teresópolis, o John falou o seguinte para ele, você foi o anjo que Deus mandou para me buscar. Aí quebrou ele começou a chorar. Começou a chorar. Quando chegaram aqui, amados, já foi direto, o leito já estava arrumado, foi direto para raio-x. E o Márcio depois virou para mim e falou assim, Reze, foi Deus que está segurando a vida desse rapaz. Porque o raio-x dá pena de ver como é que ficou a perna dele. Então, amados, nessa situação, por mais servo que seja o pai dele não via esperança, não via visão, estava tendo a visão de que estava certo. Aí quando estava aqui em Muriaé, ele mandou um zap para mim, irmã Resileia, está dando tudo certo. Ezequiel estava aqui nessa situação, e ele começou, de repente o céu se abriu, ele começou a ter visões. Quantas visões? Eu não sei quantas coisas o Senhor permite nós passarmos. Quantas coisas, tribulações, necessidade, o Senhor permite. Porque o povo, é bom entendermos, amados, que o Senhor permite a crise, o Senhor permite a dificuldade, o Senhor permite a tribulação, mas não perde o controle da situação. Amém? Ele permite que nós venhamos a passar por qualquer situação, porque o povo estava cativo, porque Deus falou para Jeremias, não ore mais. Porque até os escritos que Jeremias mandava para o rei rasgava e mandava queimar. Não ore mais, porque eles vão ser levados. Então, quando o céu se abriu, Ezequiel, como cidadão comum, preparado para ser sacerdote, ele começou a ter visões. E essas visões que ele começou a ter, o Senhor veio e falou para ele. E o Senhor esteve sobre ele. Mais do que isso, não é com ele, sobre ele.
Meus amados, como igreja do Senhor, a começar por mim, como nós nos desesperamos quando o Senhor permite algo acontecer? Porque nós sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor. Nada. Porque existe vontade e permissão. E de repente, muitas das vezes, nós estamos aqui sentados, ouvindo todos os dias a palavra do Senhor, celebrando canções como nós celebramos nessa manhã, e quando vem um vento desfavorável, nós ficamos cegos. Cegos. De acharmos que é por nossas forças que nós vamos mover o sobrenatural de Deus. Mas é nesse momento que nós temos que entender e receber as visões de Deus na nossa vida. E para que o Senhor esteja sobre nós. Eu falo que nesses tempos que nós estamos vivendo, Deus tem derramado sobre homens, ministérios, unção de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Nós estudamos pecados intocáveis. Nós estudamos perdão total, que foi um tratamento de choque para nós. Vocês concordam comigo? Foi um tratamento de choque, perdão total. Nós estudamos fogo santo, para nós entendermos o que é o fogo estranho. E agora nós estamos recebendo a unção de sermos separados de Deus, a beleza da santidade. As palavras que o Senhor trouxe sobre esses homens, o Senhor tem levantado nos últimos dias ministérios, homens, tendo a visão de escrever, e nós estamos aprendendo, trazendo como povo, porque nós estamos no cativeiro, porque aqui não é o nosso lugar. Nós ainda estamos no cativeiro, porque o nosso lugar é aonde? No céu. E é justamente isso tudo que nós temos aprendido. Para nós levarmos uma vida de santidade, que nós temos que ter essa experiência de ter visões de Deus. E Ele está sobre nós. E Deus aparece através da visão e fala e chama Ezequiel o seguinte: Ezequiel, aqui no cativeiro eu não preciso de sacerdote. Aqui no cativeiro eu preciso de profeta. Aleluias. Não preciso mais de sacerdote. Amados, aqui, hoje, no momento, nessa manhã, como igreja que estamos vivendo os últimos dias, o Senhor não precisa de sacerdote. O Senhor precisa de profetas. E os profetas de Deus somos nós. Mas como ser profetas sem ter visão de Deus? Se qualquer vento, nós ficamos cegos. Se qualquer dificuldade, nós ficamos cegos. Não vemos nada acontecer. Não temos esperança de nada. É termos esperança em terra estranha? Ter esperança em terra estranha? Mas se nós estivermos na direção, Ele sobre a mão de Deus sobre nós, a palavra dEle, ouvindo a palavra dEle, sendo conduzido pelo Espírito Santo, nós vamos ter a visão de Deus. Não vamos, como anda o cego, tem luz? Não tem? Tem que ser guiados. Por nós mesmos, nós ficamos cegos. Mas graças a Deus, que o Espírito Santo, Ele abre os nossos olhos e faz cair
todas as escamas, para que a gente possa ter visões de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. E a mão do Senhor esteve sobre ele. Vamos lá agora para o Ezequiel 37. E é interessante que quando o Senhor chamou o profeta Ezequiel, o sacerdote, que até então era sacerdote, mas passou a ser profeta, com certeza, ele já tinha tido notícias do que tinha acontecido com Jeremias. Que Jeremias foi jogado no calabouço, além de rejeitar a palavra, além de deixar de obedecer ao Senhor, Jeremias foi jogado no calabouço, foi colocado dele numa tábua do lado do outro, ele foi cerrado vivo. Ezequiel, com certeza, deveria ter tido notícia. E agora, no meio daquele povo, além do povo desobediente, que foi levado cativo dentro da Babilônia, aonde só cultuava ídolos, imagina ele agora ser levantado para ser profeta. Que dificuldade! Imagina a luta que ele deve ter tido. E lá, em Ezequiel 37, os amados me acompanham. O poder do Senhor estava sobre mim pelo seu Espírito. Mesmo em situações desfavoráveis, ele tinha a convicção que o poder do Senhor estava sobre ele pelo seu Espírito, e coloca: ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Quando não obedecemos, quando não fazemos a vontade, não estamos na direção do Espírito Santo, nós viramos um vale de ossos secos. Mas o Senhor, como eu falei que o Senhor permite dificuldades, Ele não poupa a sua casa, nós vimos isso. Ele aplica justiça, nós vimos essa semana. E mesmo diante dessa condição, falamos que Deus permite tudo acontecer, mas Ele não perde o controle do que está acontecendo. E quando Ele chama o profeta Ezequiel, Ezequiel já estava certo de que o Senhor estava falando com ele. Ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Convicção de que ele não estava ali por um acaso. Quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado, Jesus foi porque ele quis. Mas a palavra do Senhor, que o Espírito levou Jesus, conduziu Jesus até o deserto para ser tentado. Não importa onde o Senhor está nos levando, o importante é que Ele nos leva e não nos deixa só. Glória a Deus. E ali, o Senhor levou o profeta para aquele vale de ossos secos. E além de levar o profeta, ele falou com o profeta: agora você vai andar no meio desses ossos. E ele fala o seguinte: e os ossos estavam sequíssimos, muito mais do que seco, além da sequidão. E ali eu creio que quando Ezequiel passando por aqueles vales, aqueles ossos sequíssimos, como ele relata, imagina como estava a fé dele. Imagina como estava o coração dele. E ele coloca: ele me fez andar. Quem fez andar? O Senhor.
Entre os ossos havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos, em condições de não ter esperança nenhuma. Às vezes o vale que nós estamos andando está sequíssimo. Aonde nós olhamos e nós ficamos cegos e não temos esperança nenhuma, amados. Às vezes imagina o coração do pastor quando está aqui ministrando 1, 2, 3, 4 vezes. E muitas das vezes ele olha para o nosso coração, nós sentados aí no banco, e vê quantos corações sequíssimos. No mínimo ele deve imaginar na conversa dele com Deus: Pai, acho que não tem jeito. E nessa caminhada que ele fez, entre os ossos, então, o Senhor fez uma pergunta a ele. Depois disso, o Senhor me perguntou: Filho do homem, você já acha que esses ossos poderão voltar a viver? Que pergunta difícil. Se fosse para a gente hoje, em determinadas situações. Eu nunca mais vou arrumar um emprego, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vai acontecer, eu não vou conseguir. É cheio de não, 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 e nada vai dar certo, e nada, 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 nada. Aí o Senhor fez uma pergunta, diante de tudo aquilo que Ezequiel viveu. O Senhor faz ele andar no meio do cemitério ao ar livre. Ar livre. Se é dificuldade para a gente hoje no Vale das Orquídeas, cheio de flor, mandar a gente caminhar lá e começar a falar com aqueles ossos. Ou no cemitério, onde estão tudo lá na urna, guardado debaixo do chão. Mas se mandar a gente lá profetizar, nós vamos achar difícil. Agora imagina você que tem que andar no meio do vale de ossos sequíssimo, e o Senhor ainda faz uma pergunta a Ezequiel e disse: Filho do homem. É do homem porque fala da fragilidade. Filho do homem. Porque enquanto, amados, por que ele perguntou filho do homem? Porque ele sabia que Ezequiel estava ali na carne. Ezequiel, por ele mesmo, ele não ia ter essa esperança. Ele não podia responder o que ele estava perguntando por suas próprias condições e suas próprias forças. É por isso que quando às vezes nós queremos dar resposta, quando Deus nos coloca à prova ou requer de nós algo, nós não temos resposta porque nós estamos respondendo como filho do homem. Igual aquele cego de Jericó. Quando perguntou quem está passando, é Jesus Cristo de Nazaré. Aí quando aquele cego fica sabendo que era Jesus, como o povo tinha dito, Jesus de Nazaré, o cego de Jericó não clamou Jesus de Nazaré, mas clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele clamou pela profecia e não pelo Jesus homem. Porque Nazaré, aquele homem lá de Nazaré, lembra quando disseram: pode de Nazaré sair alguma coisa boa? E quando perguntam quem estava vindo, é Jesus de Nazaré. Mas aquele cego, que estava cego, teve uma visão muito maior do que aqueles que estavam vendo. E quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando o Senhor fala, filho do homem, fala para nós, filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Você acha que a sua casa pode voltar ao normal? Você acha que o seu filho pode voltar para a casa de Deus? Você acha que o seu filho pode sair das drogas? Você acha? Aleluias! Eu respondi, Ezequiel respondeu: ó soberano Senhor, esta resposta só o Senhor pode dar.
Aleluias. Ele poderia não ter a fé suficiente para ver aqueles ossos sequíssimos voltar à vida. Mas ele tem a convicção de que ele estava diante de um Deus poderoso e que a resposta vinha de Deus e que ele poderia fazer todas as coisas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pelo seu poder, pela tua graça, pela manifestação de que Ele é Deus e não vai mudar nunca. Ele não vai falhar nunca. Ele não vai nos frustrar nunca. Ele só nos frustra quando nós saímos da direção, porque a palavra diz que as palavras do Senhor não são frustradas. Aleluias. Ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Você tem orado dessa forma? Tem orado? Ou tem achado a resposta? O Senhor falou-se filho do homem para reconhecer que ele também poderia ser aqueles ossos secos. Então, ele me disse, profetize. Profetize a esses ossos secos. Senhor, então, sobre a palavra do Senhor, sobre o comando do Senhor, ele diz, profetize. Que horas? Agora. Depois desse passeio, depois dessa visão que você teve, diante disso mesmo, de estar tudo morto, tudo sem vida. Profetize sobre a sua vida mesmo, porque eu te perguntei, ó filho do homem, você não soube responder. Profetize sobre a sua vida mesmo. Profetize na nossa vida como igreja. Profetize. E diga-lhes o seguinte, não fala aquilo que Deus não manda você falar. Não fique pensando naquilo que Deus não mandou você pensar. Diga-lhes o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Como que o osso seco vai ouvir a palavra do Senhor? Mas através da palavra de profecia, os ossos ouvem. Ah, que se ouve. Alguém tem alguma dúvida disso? Através da palavra do céu? Através da ordenança do céu? Alguém vai ter dúvida de que esses ossos sequíssimos vão ouvir? Você tem dúvida? Eu tenho dúvida? Nós temos dúvida? Podemos ter dúvida, amados? Diante de tantos tratamentos que a gente tem tido, conhecimento da palavra, sendo pastoreado, podemos ter dúvida que esses ossos vêm ouvir? E quem estava falando com ele não era o Filho do Homem, mas era o Deus Todo-Poderoso. Diga-lhe o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Amados, se nós não reconhecemos que Deus é o Senhor na alegria, Ele faz a gente reconhecer no vale de ossos secos. Se nós não reconhecermos isso, por isso temos que vigiar no nosso dia a dia, nas visões que nós estamos tendo, nos alegrando, celebrando a ceia, louvando. Algo que eu aprendi com meu esposo José. Ele disse o seguinte, de vez em quando ele solta umas frases assim interessantes. Ele está ali olhando para mim. A gente se prepara para a guerra no tempo de paz. Porque na hora da guerra,
você não dá tempo, você vai ser consumido. Lembram das 10 virgens? Quando o noivo chegou, estava chegando, elas foram comprar o quê? Azeite. Deu tempo? Não. Então, se prepara para a guerra no tempo de paz. Mas aí a gente fica tudo solto. Tá tudo bem. Então a gente não preocupa muito não. Então assim diz o Senhor. Enquanto eu obedeci, quando o Senhor mandou ele profetizar, as palavras, o que ele ia falar, o que ele ia fazer, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque ele ia fazer reviver. Nós precisamos entender que em cada um de nós tem o limite de Deus. Em cada um de nós tem o limite de Deus. E nesse limite, Deus não deixa, quando Ele quer, Ele não deixa nem o diabo ultrapassar. Não deixa. Nós estudamos, foi um tratamento também para a gente, destino final, o que a Bíblia revela sobre o céu. Eu ficava imaginando que como Deus conversava com o diabo. Eu falei assim, gente, mas onde que Deus só conversa? Como é que pode? Aí nós aprendemos que foi no segundo céu que houve esse diálogo, aonde o próprio Deus testificou acerca de Jó. Viste na terra meu servo Jó? E o diabo tinha vindo de rodear a terra. E Deus puxa o nome de Jó. Amados, o nosso nome está em reunião todos os dias. Todos os dias o nosso nome está na mesa de Deus. Todos os dias nós temos a reunião. Porque o diabo está todo o tempo tentando nos acusar de alguma coisa. E todo dia os nossos nomes são lembrados na mesa de Deus. E o nome de Jó estava sendo discutido. E Deus testificando acerca de Jó. Até que um dia, o diabo nessa discussão, o diabo falou assim, ele é assim porque o Senhor faz isso, isso, isso. E Deus foi liberando os limites. Foi liberando os limites. Mas você pode fazer, menos tocar na sua vida. E assim, o diabo fez. Mas é por causa disso, até que Deus abriu o limite do diabo tocar na vida de Jó. Não esqueça, seja o que for, como você esteja vivendo, tem o limite de Deus. E Deus abre ou Ele cerca da forma como Ele quer. E lembre-se, todos os dias o nosso nome está na pauta da reunião de Deus. Porque todo dia o diabo apresenta algo para nos acusar. Seja a nossa fé, a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de comunhão, como está o nosso coração, a nossa disposição em servir a Ele. Tudo que o Senhor disse que ia fazer, colocarei tendões e músculo, carne, pele sobre vocês. E assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedecei o Senhor, disse as palavras que Ele tinha ordenado. Obediência. Enquanto eu ainda estava profetizando, então Ezequiel fez o quê? Sobre a palavra do Senhor. Não como filho do homem, mas como profeta. Ele fala, enquanto eu ainda estava profetizando, obedecendo, comecei a ouvir um barulho estranho. Barulho de ossos batendo uns com os outros. E os ossos estavam se juntando, aleluias. Cada um ocupando o seu próprio... O que está escrito aí? Cada um ocupando o seu próprio lugar. Limite de Deus. Até aí, limite de Deus.
Será que podemos profetizar? Será que a sua casa tem ossos dos ossos secos? Na minha família tem. Quantas famílias aqui tem vale de ossos secos? E precisamos. Acho que quase todos nós aqui temos na nossa família vale de ossos sequíssimos. E precisamos abrir a boca para profetizar. Quando estamos estudando separados para Deus, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, nos chama a viver uma vida de santidade para exercermos essa obediência, essa autoridade de profetizar. E fazer com que esses ossos secos, dentro da nossa casa, na nossa família, venham criar músculo, tendões, peles. Nós vamos fazer a nossa parte de profetizar. Mas e depois? Depois que aqueles ossos estavam todos juntos, fazendo barulho esquisito, e foi ali juntando-se, e ossos, peles, aí vem, e agora? O que vai acontecer? Eu fiz a minha parte, profetizei, e está acontecendo coisas estranhas. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho estranho, barulho de ossos batendo uns com os outros, e os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos de carnes e depois pele. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho do homem, profetize ao Espírito e diga: assim diz o soberano, o Senhor. O Espírito venha dos quatro ventos. O Espírito venha dos quatro cantos da terra e sopre nestes corpos mortos, para que eles vivam novamente. Aleluias. A gente faz a nossa parte. E depois vem o Senhor. Quando profetizamos, quando nós ouvimos o ID, quando nós temos a visão de Deus, de que aquilo pode ter vida, e começamos a ouvir os barulhos estranhos, e mesmo assim a gente não entende, mas quando vem aí, vem o Senhor, com o teu Santo Espírito, e começa a manifestar vida em abundância a esses ossos sequíssimos. Aleluias. Então no vale que nós estamos, e que nós ainda vamos passar, e que nós vivemos como igreja, o vale do mundo, sequíssimos, o vale dentro da nossa casa, o vale dos nossos familiares, o Senhor nos chama a ter uma posição de obediência, de fé e de autoridade e vida cheia no Espírito Santo. Amém? Convido os amados a colocarem de pé. Convido o pessoal do louvor, estejam aqui. Nós encontramos hoje, amados, no nosso dia a dia, o que chegam de pessoas lá no nosso escritório. Eu falo que eu tenho compartilhado com o grupo que a minha sala está virando lá o lugar de oração, porque a igreja está doente. Na igreja, nós como igreja, às vezes não precisamos ir lá olhar no mundo, nem o resto da nossa família, que muitas das vezes nós estamos sendo esses ossos secos. Chegam pessoas lá na minha sala e que eu vejo que não foi nem para poder fazer serviço. Aí eu tenho que falar, eu falo assim: Senhor, esqueço que eu vou ganhar um dinheiro em cima dele, e fala assim: o Senhor não te trouxe aqui, não foi para trabalho, o Senhor trouxe aqui porque Ele queria falar com você. Aí a pessoa sai sem fazer o serviço, mas saiu com Jesus. Aí a igreja de hoje, até mesmo nós, como meu coração fica doído, se lá no pequeno espaço que eu tenho, chegam pessoas que têm conhecimento da palavra, e chegam pessoas derrotadas, e chegam pessoas que já penduraram as suas harpas no salgueiro, e que já suspenderam as canções. A gente traz uma palavra para ela: o Senhor, não a gente, porque eu não tenho,
mas o Senhor manda trazer. E o Senhor, nesses últimos dias, está levantando cada um de nós como profeta dessa forma. Não tem jeito de ser de outra forma. Abramos os nossos olhos para nós termos essas visões de Deus. E de que qualquer vale, por mais sequíssimo que sejam, eles vão receber vida e o Espírito Santo de Deus. Que há restauração, que há salvação, a começar pela casa de Deus, porque o juízo vai começar pela casa de Deus. E é pela casa de Deus que esses ossos têm que começar a ter vida, tem que começar a fazer barulho, tem que começar a sentir o Espírito Santo fazendo andar, caminhar, proclamar, profetizar. Oh, aleluias! Aleluia! Oh, Santo! Por isso eu te convido a mais uma vez. Se você vai cantar esse hino de forma diferente, você vai cantar o último hino que nós louvamos ao Senhor. Eu me rendo. Renda. E peça ao Senhor que você saia daqui com visões de Deus. Visões, visões, visões. De ser igreja restaurada, de ter casa restaurada, coração restaurado, vida com Deus restaurada, um batismo vivo no Espírito Santo, para que possam mover os músculos, a carne, os ossos, e possamos caminhar e sair profetizando no Teu nome. Feche os seus olhos se você conhece esse cântico e cante agora. Senhor, se eu estava cego diante do que eu estou vivendo hoje como discípulo, se eu estava cego na dificuldade que eu estou vivendo, ou se eu estou cego na alegria, na abundância que eu estou tendo, eu quero ter visões do Senhor. Abre os meus olhos e rende ao Senhor. O Espírito Santo, como um vendaval sobrenatural, como um vendaval sobrenatural, vai tocar no seu coração, vai tocar na nossa vida como igreja. E quem nos ouve através da internet, receba esse vendaval da parte do Senhor, e seja também um profeta em obediência à voz do Senhor, e seja, e tenha vida em abundância. Louvemos ao Senhor. Glórias.
precisamos. Nós somos o filho do homem, mas nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Obrigado, 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 aleluias. Glórias ao teu nome. Espírito Santo, que possamos ter visões, independente de circunstâncias que estivermos, visões para profetizar e vermos o manifestar do seu Santo Espírito. Te glorificamos, ó Pai. Glorificamos o teu nome. Tu és santo, 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 santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias, 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 glórias. Oh, aleluias. Tua presença presente, Espírito Santo. O vento que vem, que soprou nos quatro cantos daquele vale de ossos sequíssimos está aqui. Oh, Deus. Aleluias. Somente ao teu nome, Senhor. Somente. Oh, aleluias. Glória seja a notícia. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre nós. Sopra, sopra, tua vontade te ofereça. Sopra, Aleluias. faça teu querer, Senhor, em nossas vidas. Se os amados do instrumental não souberem, eu tinha poderia ministrar esse louvor.
misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É por isso que Ele nos dá todo dia, nos chama para ter visões do céu, para ter visões dEle. Queremos falar para os amados que muitos já viram lá na mensagem que receberam pelo Zap, que domingo, dia 31, pela graça de Deus, foi concedido à igreja adquirir um terreno, um sítio, aonde será o acampamento da Encontros com Jesus. E domingo nós tomaremos o café, e iremos para um piquenique. Você vai levar seu lanche, água, suco, que você tiver, um pão com mortadela, frango assado, o que for. Farofa. Então nós vamos relembrar, vamos fazer um piquenique. Eu lembro quando era criança, quando a gente estudava ainda em Retiro, até a terceira série que eu acho que eu fiz.